ampliação da proteção da Lei Maria da Penha. Gente, ontem o STF decidiu ampliar a proteção às mulheres vítimas de violência de gênero, baseando-se na Lei Maria da Penha. E ampliou para 3 âmbitos: doméstico, familiar e relação íntima de afeto, podendo ser o agressor homem ou mulher, tá? Gente, antes, a Lei Maria da Penha só se aplicava aos casos em que tinha relação de afeto, um relacionamento. Vocês lembram recentemente que eu tive um stalker, um cara que tava me perseguindo e mandando mensagens sexuais e eu tomei as providências? Nesse caso, eu não pude ser atendida na Casa da Mulher Brasileira, que trata de violência contra a mulher. Eu tive que ir para a delegacia comum, ser atendida pela delegacia de crimes sexuais e pedir uma cautelar de afastamento. Por quê? Eu não conhecia esse cara, eu não tinha vínculo de afeto nenhum com ele. Então, pela aplicação estrita da Lei Maria da Penha, eu não poderia pedir medida protetiva, e sim afastamento cautelar, o que é uma burra burocracia, né? E ontem o STF decidiu maravilhosamente, um julgamento de arrepiar. Mesmo se você não for operador do direito, assista ao julgamento, porque foi uma aula de direitos humanos, de garantia dos direitos constitucionais, de igualdade de gênero, e um julgamento muito sensível, onde se falou muito mais de questões fáticas do que questões jurídicas, né? De evolução da nossa violência, da violência contra a mulher, de como o patriarcado e sua engrenagem funciona no sentido de manutenção dessas violências. Então, assim, foi uma aula. Eu quero que todas vocês assistam. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Esse meu caso, por exemplo, né? O meu stalker lá, eu poderia, a partir de hoje, né, graças a Deus, ir na Casa da Mulher Brasileira e pedir uma medida protetiva para ele, mesmo não tendo relacionamento nenhum de afeto e nem o conhecendo, tá? E maravilhosamente, Minas, gente, é um estado muito avançado no que diz respeito à violência contra a mulher. Apesar de morrer muita mulher aqui. Mas o nosso judiciário é muito atuante. Então hoje eu tenho uma audiência de medida protetiva em que uma menina de 18 anos, 19 anos, está sendo perseguida por um cara que persegue ela de toda forma, de forma ostensiva. Inclusive a gente conseguiu prendê-lo, só pra vocês terem ideia. E a juíza deu uma decisão maravilhosa falando que não havia relação factual entre eles, mas na cabeça do agressor existia. Olha o brilhantíssimo da decisão do juiz. Que na cabeça dele existia um relacionamento. Então ela tinha sim que ser aparada pela Lei Maria da Penha. Porque na cabeça do agressor havia um relacionamento e ele estava forçando o relacionamento. Então, gente, o direito é maravilhoso, né? Advogar é maravilhoso. Então hoje eu já vou ter uma audiência onde eu já estou vivendo a decisão do STF, tá? Mas o que acontece? Isso poderia lá, né, a pessoa recorrer falando que não pode Maria da Penha. Os advogados, os agressores. Agora não, porque a gente tem um entendimento do STF que é consolidado e tem que cumprir. Todos os tribunais têm que cumprir o que o STF decidiu, tá? Então, essa é uma novidade maravilhosa. Peraí que eu tô com ela aberta aqui, que tem a segunda. Seguinte, o requerimento da medida protetiva, ele pode ser feito para qualquer juiz, tá? Qualquer juiz que estiver dentro de um processo, analisando o caso, e até ele analisar que está tendo violência de gênero, ele vai conceder a medida protetiva e passar para o juiz competente, que é as varas de violência contra a doméstica. E isso o STF teve um cuidado maravilhoso. O que ele fez? Ele disse que as medidas protetivas têm que continuar sendo tratadas na vara especializada, que é de violência contra a mulher. Porque, gente, os juízes, os promotores, os serventuários, todos eles, nas varas de violência, eles são treinados e capacitados para lidar com os crimes de violência doméstica. Claro, Raquel, mas não é assim. Claro que não, gente. Estamos lidando com seres humanos e se a gente sabe que lidar com o ser humano é difícil. Mas as pessoas que estão ali, elas estão
trabalhando com isso o tempo todo. Então o STF teve o cuidado de que os juízes, qualquer um, de qualquer vara, de qualquer instância, de qualquer processo, pode identificar a medida protetiva e ele mesmo conceder, porque ele não vai ser declarado incompetente para isso. Mas ele vai pegar aquele processo e vai encaminhar para as varas de violência doméstica. Gente, isso é de um brilhantismo jurídico. Ó, eu me arrepio toda, tá? Eu me arrepio toda. Então, esse é um ponto que eu achei sensacional. Outra coisa, a proteção em face da violência de gênero político. Estamos aí em ano de eleições, a gente sabe como que as mulheres que se candidatam sofrem violência política. Então, as mulheres que sofrem violência política também agora serão resguardadas pela Lei Maria da Penha. Gente, fala sério, né? Maravilhoso. Ponto 4, que isso é sensacional aos meus amigos delegados e delegadas. Agora vocês vão poder canetar medida protetiva. Olha, toda arrepiada, Gente, o que acontecia? O delegado, a delegada, é aquele que presencia a violência. É o que recebe a vítima, é que a polícia militar vai lá e leva a mulher toda destruída para ele. Ele não poderia canetar a medida protetiva. Ele teria que requerer para o juiz. Entendeu? Olha o demora, o tanto que demora isso, entendeu? Então, agora, ó, cabe a concessão de medidas protetivas, inclusive por delegados de polícia ou agentes policiais. Gente, isso é lindo. Isso é lindo, porque quem tá na frente são os policiais e os delegados de polícia. Então, eles analisando o risco, eles acolhendo aquela mulher, ele, ó, pá, caneta a medida protetiva, tá? E vai pro juiz competente. Gente, eu canso de falar, está difícil, a gente vê que os homens estão matando cada dia mais, mas estamos vencendo, estamos evoluindo e os nossos direitos estão sendo respeitados. Então, feminista que sou, advogada que sou, defensora dos direitos das mulheres, trabalho há 22 anos com violência doméstica. Hoje eu estou assim em êxtase, assisti ontem o julgamento, tarde da noite já, depois até de um evento, porque foi um julgamento brilhante. Gente, parecia pra mim aquilo era uma série, assim, daquelas mais amadas. Então, mesmo se você não for operador do direito, assista, porque o julgamento teve o STF, todos os ministros tiveram uma sensibilidade de tratar todas as formas de violência que nós sofremos há anos. Sabe? O Toffoli deu um exemplo que é bizarro. Tipo, nós mulheres morremos muito mais e temos problemas na coluna cervical do que os homens em acidente de carro. Sabe por quê? Porque as montadoras fazem toda a questão de segurança do carro, do cinto, do airbag, em bonecos de corpo masculino. E os homens geralmente são maiores. Olha a sensibilidade disso. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos evoluindo. E eu sou uma mulher, todo mundo sabe, uma mulher extremamente positiva, né? Eu gosto de comemorar as pequenas vitórias, porque eu sou uma pessoa extremamente de fé e eu vejo a presença de Deus, os milagres de Deus nas pequenas coisas. E hoje é um dia pra gente comemorar, porque essa decisão foi maravilhosa. E como sabiamente disse nossa musa inspiradora, nossa diva, nossa mestra Carmen Lúcia, os homens decidiram nos matar, mas nós decidimos que nós vamos viver. E é isso, gente. Oprima o seu opressor, vamos comemorar essa vitória, vamos seguir juntas, seguimos juntas de mão dadas e nenhuma solta a mão da outra. Eu quero saber aqui nos comentários se vocês entenderam, se ficaram alguma dúvida, o que vocês acharam dessa inovação. Eu vou estar aqui falando com ela, sobre vocês com ela o tempo todo, inclusive hoje, depois da audiência que eu vou ter, eu vou trazer atualizações, porque é sensacional essa mudança. Então, hoje é dia de comemorar e assistir o julgamento de ontem do STF.